Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre renascimento artístico e cultural durante aí a Idade Moderna, tá? Esse é um período bastante mencionado aí, justamente uma característica da cultura bastante mencionada, justamente porque é o renascimento de quê? De algo que morreu. Parece que na Idade Média não teve essa cultura, essa viabilidade artística, mas ocorreu sim. Só que eles consideram a Idade Média como a idade dos os 1000 anos de A Noite dos Mil Anos, né? Então, por isso eles escolheram essa nomeação, é meio pejorativa para a Idade Média, mas como renascimento artístico e cultural. E em que se baseava esse renascimento artístico? As artes, né? Michelangelo, é, Leonardo da Vinci, Rafael, todos esses três, além dos poetas, dos escritores, dos idealizadores, dos pesquisadores, enfim, era caracterizado pela questão do antropocentrismo, né, nas figuras artísticas como um todo, o antropocentrismo, o humanismo, tá? A figura do homem ali no papel central. Um exemplo clássico é essa imagem aqui da catedral, pintada por, né, Michelangelo, que foi justamente aí a antropologia ou a, a encurtamento da distância entre Deus e o homem, né? As grandes cidades europeias, a urbanização muito grande que ocorreu em detrimento da Idade Média, né, com a crise lá do feudalismo, promoveu esse desenvolvimento urbano, assim como foi intensificado aqui na Idade Moderna, né? Então teve essa oposição entre o erudito e o popular, justamente por pegar, né, muitas questões ali, muitas características da Grécia, da antiguidade, que é chamado de classicismo, e mesclar com a inovação artística e cultural aqui na Idade Moderna. Justamente essas características do homem com uma valorização estética, né? Do fazer o homem com os músculos e tal, torneados, é uma característica da antiguidade, né? Da era grega ali, na era grega, romana, é uma característica de lá. E aqui ele retoma essa característica classicista ali da antiguidade, tá? Um dos autores também que compôs aqui esse período foi Dante de Alighieri com a sua coleção A Divina Comédia, é, Inferno, Paraíso, Purgatório. Então, muito interessante todas essas questões aqui que viabilizam ao estudo do renascimento artístico e cultural. Então, vamos fazer algumas questões, tá? É, quem eram os mecenas durante o Renascimento? Os mecenas eram aquelas pessoas que financiavam artistas, pesquisadores, cientistas, então eram financiadores, né? Apoiadores ali. Patrocinadores dos artistas, críticos das obras, cientistas eram realmente os patrocinadores dos artistas, os mecenas. Não confundir com metecos, tá? O retorno ao o retorno ao período greco-romano como fonte de inspiração é conhecido como classicismo, como eu havia dito. O heliocentrismo é o que era antes, né? Na verdade, teocentrismo e geocentrismo era o que eles achavam na Idade Média, a Terra ao redor aí do sistema. Heliocentrismo foi que foi descoberto posteriormente por Galileu, se não me engano, que o Sol era o centro, né? E classicismo é basicamente isso que ele está falando, esse retorno greco-romano. O surgimento da imprensa facilitou a transmissão de conhecimentos, né? A imprensa que facilitou muito a transmissão de conhecimentos. Os Lusíadas de Luís de Camões foi inspirado em que acontecimento histórico? Revolução de Aves? Não. Formação dos Estados modernos? Não tem a ver. Na Guerra dos 100 Anos? Não. Na viagem de Vasco da Gama ao Cabo da Boa Esperança, tá?
Bora lá. O período O período que conhecemos, né, foi marcado pelo movimento renascentista que se destacou principalmente nas cidades da Península Itálica. Cite um dos motivos para que as cidades dessa região tenham sido pioneiras desse movimento. E dois, apesar dos pensadores artistas do Renascimento apresentarem suas próprias particularidades, muitos deles compartilhavam características comuns, como essa é a primeira, né? A primeira, acho que as cidades da Itália, da Península Itálica, Veneza e tal, era importante justamente por essa questão do, do comércio, né? E tinha uma posição estratégica ali em relação ao mar. Dois, apesar dos pensadores e artistas do Renascimento apresentarem suas próprias particularidades, muitos deles compartilharam características comuns, né, como a defesa do pensamento iluminista, ainda não, B, crítica ao absolutismo monárquico, C, valorização da cultura greco-romana, justamente é isso aí. Terceiro, muitos artistas do Renascimento aproveitaram o contexto para produzirem grandes obras artísticas que dificilmente seriam feitas com pouco dinheiro. Visto isso, como ficou conhecida a prática de financiamento de artistas nesse período? Foi os mecenas, né? Os apoiadores. Quarta, uma das grandes características do pensamento renascentista foi a valorização do indivíduo e de sua própria individualidade, algo diferente do que se via na Idade Média. Podemos destacar como a presença desse elemento nas pinturas a seguinte característica: a dedicação aos temas religiosos, B, presença de assinaturas pessoais nas obras, C, produção em massa das obras. Foi a dedicação a temas. Uma das grandes características do pensamento foi a valorização do indivíduo, né? Foi A. Ou foi B. Uhum. Valorização do indivíduo, sua própria individualidade. Diferente, acho que foi realmente B. A assinatura, né? As pinturas. Produção em massa. Quinto, né? Durante o período renascentista, alguns fatores foram fundamentais para ampliar a circulação de ideias e pinturas pelo mundo. Cite ao menos uma delas. Durante o período, alguns fatores foram fundamentais para ampliar. Foi justamente o antropocentrismo, né? A difusão das ideias, foi o iluminismo, foi um período aí para circular essas ideias, fazer realmente circular essas ideias. Por exemplo, a criação da enciclopédia no iluminismo posterior ali para disseminar conhecimento. Então, o renascentismo cultural, ele se forma aí, basicamente, mecenato, né? É basicamente pela sigla carinho, né? Ou seja, de cientificismo, o A de antropocentrismo, o R de racionalismo, o I de individualismo, o N de naturalismo, o H de humanismo e o não sei, o O esqueci. Vamos lá. Primeiro, acompanhando a intenção da burguesia renascentista de ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nesta aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Renascentismo Campinas, né? O texto apresenta um espírito de época que afetou também a produção artística, marcada pela constante revelação entre fé e misticismo. Não, B, ciência e arte. Realmente foi ciência e arte. Renascentismo, ciência e arte. Vamos ler a pergunta primeiro, texto é grande. O texto extraído da carta escrita por Galileu
cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal de Santo Ofício, discute a relação entre a ciência e fé, problemática acho que é rara no século XVII. A Declaração de Galileu defende que, vamos ler assim, assentado, portanto, que a Escritura, em muitas passagens, não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras, parece-me que, nas discussões naturais, deveria ser deixada em último lugar. Letra A Bíblia, por registrar, né? Ele defende que a Bíblia, por registrar, não. Literalmente, a palavra divina apresenta a verdade dos fatos naturais, tornando-se guia para a ciência. B. O significado aparente daquilo que é lido acerca da natureza na Bíblia constitui uma referência primeira. C. As diferentes exposições quanto ao significado das palavras bíblicas devem evitar confrontos com os dogmas da Igreja. D. A Bíblia deve receber uma interpretação literal, porque nesse modo não será desviada a verdade natural, não. E os intérpretes precisam propor para para as passagens bíblicas, sentidos que ultrapassam o significado imediato das palavras. Então, contextualizar, né, interpretar. Ele defendia isso. É porque ele foi, né, condenado. Então, nós temos aí uma questão sobre ciência e arte, e uma questão que fala sobre a condenação aí de Galileu, a crítica de Galileu. Próxima questão. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida ao. Não foi uma postura boa, então, né? Deixa eu ver. O café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia. Sabia que eu gosto muito de café, tá explicado. Mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe. Aportou, né, a Europa por Constantinopla e finalmente, né, Constantinopla grande, área ali de mau comércio, em 1615 ganhou a cidade de Veneza, outra área de comércio. Né? Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado. Nossa, você é obra do diabo. Que isso? Que heresia? Que horror. Café? Não pode falar isso, café. Verdadeiramente cristã. Não bebida por não ser uma, contudo, aí o Clemente VIII, o Papa, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, tá vendo? Decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã. E esse povo era uma monóia também. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida ao ateísmo, não, B, judaísmo, C, hinduísmo, D, islamismo. Óbvio, essa fala bem, tipo, assim, né? Próxima. O texto foi extraído da peça. Não, vamos ler a pergunta, né? A descrição feita pelo dramaturgo foi Shakespeare. Renascentista inglês se aproxima a Shakespeare também. Gente, foi um estardalhaço de pessoas, de dramaturgos, de artistas de vários âmbitos aí durante essa época, né? Renascentista que se aproxima da teoria da. Bora lá, ler o inserto. O texto foi extraído da peça Troilo e Cressida, de William Shakespeare, escrita provavelmente em 1601. Os próprios céus, os planetas e este centro reconhecem graus, prioridade, classe, constância, marcha, distância, estação, forma, função e regularidade, sempre iguais. Eis porque o glorioso astro Sol está em nobre eminência, em,
entronizado e centralizado no meio dos outros. E o seu olhar benfazejo, corrige os maus aspectos dos planetas malfazejos, e qual rei que comanda ordena sem entraves aos bons e aos maus. Shakespeare, Truilo e Cressida. A descrição feita pelo dramaturgo renascentista inglês se aproxima da teoria A, geocêntrica, não, B, reflexão da luz árabe, não, heliocêntrica, letra C, né, do polonês, foi Nicolau Copérnico, gente. E eu falei que foi Galileu, foi Nicolau Copérnico que descobriu o heliocentrismo. D, da rotação terrestre, italiano, Galileu Galilei, não, gravitação universal do inglês Isaac Newton. Não, foi ali a heliocentrismo de Nicolau Copérnico. Então, nós temos aqui heliocentrismo, islamismo, crítica de Galileu, enfim. Mas pronto, a questão. Leia a pergunta. Esse movimento cultural, inserido no processo de transição da modernidade europeia, caracterizou-se pela... Que movimento cultural? Bora ler. Sempre que se evoca o tema do renascentismo, a imagem que imediatamente nos vem à cabeça é a dos grandes artistas plásticos e de suas obras mais famosas, amplamente reproduzidas e difundidas até nossos dias, como a Mona Lisa e a Última Ceia de Leonardo da Vinci, o Juízo Final, a Pietà e o Moisés de Michelangelo, assim como as inúmeras e suaves Madonas de Rafael, que permanecem ainda como o modelo mais frequente de representação da Mãe de Cristo. Madonna de Rafael. Como veremos, de fato, as artes plásticas acabaram se convertendo num centro de convergência de todas as principais tendências da cultura renascentista. Renascimento, de 1988. Esse movimento cultural, que foi o renascentismo, inserido no processo de transição de modernidade europeia, caracterizou-se pela validade da teoria geocêntrica. Geocêntrica não, heliocêntrica. B, valorização da integração religiosa, não. C, afirmação dos princípios humanistas, exato, humanista. Lembra de carinho, né? Cientificismo, antropocentrismo, racionalismo, individualismo, naturalismo, humanismo e o O que eu esqueci até hoje. Então, afirmação dos princípios humanistas, tá? Outra questão. E última, não. E última. Vamos ler a questão sobre renascentismo do ponto de vista da cultura e do imaginário ocidental moderno. Isso se deveu a... Vamos ler o excerto, né? A cultura ocidental, acentuadamente antropocêntrica, não, ali tá, a pergunta estava ali, esse processo de acumulação de riquezas no Ocidente, por longos séculos, se fez à custa da degradação do meio natural. Do ponto de vista da cultura e do imaginário ocidental moderno, isso se deveu a... Letra A, ideologia, não, vamos ler o excerto. A cultura ocidental, acentuadamente antropocêntrica, foi marcada por processos convergentes de desenvolvimento técnico-científico e acumulação de riquezas, propiciados pela expansão colonial, que resultaram na Revolução Industrial, no fortalecimento da ideia de progresso e no processo de ocidentalização do mundo. Dilemas do século XX. Ideias para uma sociologia da questão ecológica. Então, esse processo de acumulação de riquezas no Ocidente por longos séculos se fez à custa da degradação do meio ambiente. Do ponto de vista da cultura e do imaginário ocidental moderno, se deveu a ideologia revolucionária burguesa que pregava repartição igualitária do direito,
de acesso aos recursos naturais e agrícolas? Não. B. Ideia de renascimento que representava os benefícios técnicos de transformação da natureza como salutares para a preservação de ecossistemas? C. Concepção sacralizada de que a natureza, enquanto obra da criação de Deus, devia servir à contemplação estética e religiosa de perceptiva desenvolvimentista que é atrelada ao progresso ao meio ambiente e difundia amplamente o entendimento da relação harmoniosa entre sociedade e natureza. Não. Letra E. Crença nos poderes da ciência e do desenvolvimento tecnológico, acumulação, né? Acumulação de riqueza, desenvolvimento tecnológico que atribuiu para tratar a natureza como objeto de quantificação, né? Principalmente depois com a Revolução Industrial, que foi a base do carvão, manipulação e dominação. A mineração, né? Em outras colônias, pau-brasil, açúcar, enfim. Então, nós vamos resumir nossas questões sobre renascentismo. Essa foi crença na ciência, formação dos princípios humanistas, característica do renascimento, tá? Característica do renascimento. Aqui foi o que? Oleocentrismo. Ciência e o heliocentrismo. Aqui nós temos vou colocar aqui do café, contra islamismo. Ainda tinha muito isso, né, da igreja contra os islâmicos. Aqui foi os intérpretes deveriam crítica de Galileu sobre a interpretação da Bíblia. Não foi isso? E aqui acompanha a intenção burguesia, tal, ciência e arte, né? Ciência e arte, né? Então, nós temos aqui o resumo dos temas das nossas questões, foram esses sobre renascentismo, ciência e arte, crítica de Galileu, o contra-islamismo, ciência e heliocentrismo, característica do renascentismo, ciência novamente, e assim finalizamos nossa aula. Muito obrigada e até a próxima.